Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor Brunieri e esse é mais um episódio do Itaú Views. Antes da gente começar, queria dar aquele recadinho tradicional para que você siga a gente nas nossas outras redes, no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde esse episódio vai estar gravado. Bom, na última semana a gente teve dias muito conturbados ali com eleição, o mercado também acabou sentindo muito esse movimento. Então a ideia é que hoje a gente repercuta um pouco isso e entenda o que aconteceu por trás de todos esses movimentos. E aí, para ajudar a gente a entender tudo o que aconteceu, está aqui comigo o Pedro Schneider, economista do Itaú Unibanco, e o Matheus Marques, estrategista de ações aqui do Itaú BBA. Pedro, Matheus, tudo bem? Fala, Vitor. Fala, Matheus. Tudo bem? Fala, Vitor. Obrigado, Pedro, pela presença. Obrigado pelo convite, pessoal. Boa. Bom, então, Pedro, queria começar primeiro com você aqui para trazer um overview das eleições, né? Acho que falando da esfera legislativa, a gente teve definição ali de novos deputados e senadores. Então, queria entender um pouco do balanço que você faz da composição da bancada agora e o que a gente pode esperar aí para os próximos anos do legislativo dessa forma. Bom, Vitor, eu acho que quando você olha para a composição do Congresso, a primeira coisa que tem que olhar é que teve uma taxa de reeleição historicamente maior, né? E por que isso? Desde o financiamento público de campanha, aumento das emendas parlamentares, ficou relativamente mais fácil para cada deputado, cada congressista conseguir se reeleger. Um segundo ponto, que acho que é bem marcante nessas eleições, também é a diminuição do número de partidos eleitos. É uma eleição ali que teve que a cláusula de desempenho passou a valer de forma mais forte. E aí também você já tinha visto um movimento de consolidação de alguns partidos, com federações, por exemplo, PT, PCdoB, PSDB, Cidadania, e que tende a se acentuar porque alguns partidos não conseguiram chegar a um desempenho mínimo que garante ali estrutura partidária, tempo de campanha, tempo de TV, enfim. Então, o Brasil sempre foi uma democracia com vários partidos, e depois das medidas de reforma política dos últimos anos, agora não só aumentou a taxa de reeleição dos deputados, como também deve diminuir o número de partidos funcionando, pelo menos de forma independente, na Câmara. Em termos de composição de quem foi eleito, o que a gente viu ali foi, na verdade, uma continuação do movimento que já tinha ocorrido desde a última eleição de 2018. Nem sempre a composição da Câmara que é eleita é a mesma composição que termina no Congresso. Os deputados podem mudar de partido, os senadores podem mudar de partido. E aí, quando você compara a Câmara eleita de 2022 frente à Câmara eleita de 2018, tem uma mensagem. Mas quando você olha a Câmara eleita de 2022 com a Câmara que está hoje funcionando, né, na véspera da eleição de 2018, tem uma outra mensagem que é um pouco diferente, né? Desde 2018 você já tinha tido uma consolidação do número de deputados nesses partidos chamados de centro. Em detrimento de partidos mais de centro-esquerda e partidos ali de centro-direita. Então você teve uma diminuição, por exemplo, de partidos como o PSDB e um aumento de partidos como o PL. Uma diminuição da centro-direita, um aumento de partidos mais do chamado centro. Então isso já tinha acontecido desde 2018, na mudança que os deputados e senadores fazem, isso só reforçou. E aí, quando você olha assim, em termos percentuais, hoje é um Congresso eleito em torno ali de 20%, 25% à esquerda, 20%, 25% de partidos de centro-direita e 50% desses partidos de centro. Ou seja, individualmente, cada um desses três grupos é difícil aprovar propostas sozinho, você precisa compor, precisa de consensos, e eu acho que isso sempre valeu e vai continuar valendo. O que eu acho só que num Congresso com menos partidos, mais reeleitos e um desenho nesses bloquinhos ideológicos parecido em relação à eleição passada, vai continuar sendo sempre um desafio
aprovar reformas, aprovar medidas econômicas, sempre vai ter um diálogo ali antes de aprovar qualquer projeto. Entendi, vai precisar de bastante articulação ainda de qualquer forma, né? Bom, Matheus, acho que como reflexo ali das eleições, a Bolsa aqui no Brasil semana passada mostrou várias altas, né? Alguns papéis chegaram a subir até 15% aqui. Queria entender com você como você avaliou esse movimento também, como que você viu as eleições se refletindo aqui na Bolsa brasileira. Sim, Vitor, como você mencionou, a Bolsa reagiu muito bem, não só a Bolsa, mas os ativos locais de maneira geral, né? Quando eu digo ativos locais, a gente fala de uma Bolsa que subiu ali mais ou menos 5% logo no primeiro dia, um pouco mais de 5% logo no primeiro dia, um real que se fortaleceu com relação ao dólar, e também alguns movimentos nas curvas longas de juros, que em tese beneficiam ativos de risco, né? Então isso tudo trouxe como você falou, um início de semana positivo que se estendeu aí até o final da semana, né? Então acho que quando a gente fala do que motivou isso, vai um pouco algumas surpresas que a gente teve, acho que principalmente o realizado ali da eleição presidencial contra o que tinha em termos de pesquisa, um pouco do que o Pedro mencionou aqui com relação aos senadores, ao Congresso como um todo, né, o Senado, Câmara e o Congresso como um todo, mas esse movimento a gente viu, obviamente, um pouco mais concentrado em alguns setores, né, então acho que os dois principais movimentos que a gente pode destacar primeiramente, ainda voltando nessa questão da curva de juros, setores domésticos com empresas mais cíclicas performaram muito bem, então, setor de construção civil, algumas empresas de varejo, empresas também que são um pouco mais endividadas, que com essa queda de juros longo acabam se beneficiando também. E um segundo grupo, que acho que é um pouco mais direto, digamos assim, foram as estatais, né? A gente tem alguns grupos aí de empresas estatais, algumas no setor elétrico, setor bancário, parte de óleo e gás, e a gente pode separar, primeiro, acho que se beneficiaram por surpresas nas eleições de governadores, aí falando especificamente de Sabesp, de Copasa e de Semig, né, que aí resultados de São Paulo e de Minas Gerais, e também, obviamente, a gente viu o Banco do Brasil, Petrobras performando muito bem, né? Então acho que a Bolsa performou muito bem, mas como eu falei, teve esses pontos que vale a pena a gente destacar, que podem, obviamente, dependendo de como for o andamento aí até o segundo turno, podem ter um movimento aí um pouco mais volátil, mas no primeiro momento um pouco mais positivo. Legal. Bom, aproveitando aqui para falar de segundo turno, Pedro, a gente, enfim, vai ter agora as eleições do segundo turno para o executivo, né, para o cargo presidencial, e a gente sabe que independente de quem seja eleito ali, ele vai receber uma série de desafios macroeconômicos, algo que já estava totalmente mapeado aqui, né? Então, acho que, enfim, a dívida pública segue elevada, a gente tem uma expectativa de queda de atividade econômica para 2023. Então, eu queria que, independente de quem vai assumir, né, você comentasse um pouco de quais são os principais desafios que ele vai encontrar ali quando começar a exercer ali o cargo de presidente ou um outro mandato. Quando eu sou chamado no Itaú Views, normalmente é para falar dos desafios fiscais, né? E dessa vez. Pô, você conhece tudo, cara. Dessa vez não vai ser diferente. Eu acho que o principal desafio ali continua sendo a parte fiscal. Já comentamos em outros episódios que o Brasil foi um país que teve um desempenho fiscal muito bom durante a pandemia. Foi um dos países que teve menos crescimento da sua dívida pública, que conseguiu voltar para um superávit primário de forma mais rápida quando você olha para outros países. Só que, em 2022 especificamente, várias medidas foram tomadas, o aumento do auxílio de R$400 para R$600, a desoneração de tributos federais sobre combustíveis, a redução do ICMS sobre bens essenciais, que, nesse ano, foram bancadas com receitas extraordinárias, dividendos da Petrobras, dividendos do BNDES, privatização da Eletrobras, leilão da cessão onerosa, e que ano que vem esses eventos extraordinários não vão se repetir, por definição, e essas medidas vão valer, segundo, no ano que vem, no ano inteiro, né? Você fez por 5, 6 meses esse ano, e no ano que vem elas valem o ano inteiro. Então, só isso você já tem uma piora fiscal contratada. Então, o primeiro desafio medidas foram feitas em 2022, financiadas com receitas extraordinárias em 2022, mas se forem continuar em 2023, não tem uma receita clara para financiar elas. Então, o primeiro desafio elas vão continuar? Sim. Se continuarem, vai ter algum
financiamento, fala-se muito em tributação de lucros e dividendos, em revisão de desonerações, várias dessas medidas. Mas a primeira coisa é saber o que continua do que foi feito esse ano e o que não continua. E segundo, é saber se é só isso, né? Se não vão ter mais medidas fiscais além dessas que já foram feitas esse ano. Fala-se muito em reajuste para servidor público, fala-se muito em reajuste real para o salário mínimo, crescimento do investimento público. Lógico, ninguém é a princípio contra aumentar esse tipo de gasto assim, de forma, depois de servidor público 3 anos sem reajuste, etc. Você pode dizer, não, tem que ter alguma recomposição inflacionária. Só que o Brasil continua tendo um problema fiscal. Então, quanto mais gasto você faz sem compensação, num mundo de crescimento menor, como você comentou, juros mais altos, essa dívida pública vai subir mais. E a dívida, como qualquer dívida, alguém tem que financiar ela, cobra um custo por isso. Então, acho que essa parte fiscal continua sendo precisamos ter um ajuste fiscal de forma sustentável. 2021 foi um bom ano de saída de pandemia em termos fiscais. 2022, várias medidas foram feitas e compensadas. 2023 não está claro como essas medidas, se elas vão continuar, como elas vão ser compensadas e se vão ser só essas medidas. E lógico, fora a questão fiscal, você tem toda uma agenda de crescimento, de produtividade, que passa por reforma tributária, reforma administrativa, revisão de marcos regulatórios, que a gente sabe que o Brasil sempre tem um arcabouço muito grande ali de legislação, etc., que na hora de fazer negócios, né, de empreender no Brasil, nunca é muito fácil. Muita rigidez no mercado de trabalho, rigidez jurídica, etc. E esse tipo de discussão, vez ou outra, aparece, né? Como fazer o país crescer de forma sustentável. Lógico, na parte macro é toda a parte fiscal, mas na parte micro tem toda essa agenda de produtividade, educação, né? Não só universalizar ensino, mas também melhorar a qualidade. E tudo, enfim, tudo está interconectado, né? Você precisa de recursos para isso, mas também precisa aplicar esses recursos de forma eficiente, que é toda essa discussão da parte microeconômica que vai continuar fazendo parte do dia a dia aí. Bem legal. Acho que muitos desafios pela frente, então. Bom, Matheus, acho que algumas semanas atrás, o Marcelo Sá veio aqui com a gente, fala que ele fez um roadshow na Europa ali, enfim, que ele tinha escutado um pouco como que estava o mood dos investidores por lá. Isso foi antes das eleições. E aí eu queria entender com você agora, se com a composição que a gente já vê na Câmara, no Senado, como que os gringos estão enxergando aqui o Brasil, se mudou um pouco a visão, se tem algum setor ali que eles estão com os olhares mais atentos, assim. Não, perfeito, Vitor. Eu acho que recapitulando um pouquinho, por que os investidores estrangeiros estavam de olho no Brasil, né? Primeiro a gente tive uma posição muito favorável do Brasil, do ponto de vista relativo a outras economias, principalmente emergentes, mas até algumas economias desenvolvidas também, né? Então a gente está num mundo que a Europa está passando por uma questão energética que não é talvez só de curto prazo, vai ter um impacto provavelmente em crescimento econômico. Os Estados Unidos a gente ainda tem uma definição em termos de inflação e de juros também, até onde vai, em que momento que a inflação vem a ceder. E olhando para o mercado de emergentes, a gente vê outras economias que até crescem mais que o Brasil, mas que estão negociando a múltiplos muito mais elevados, né? O Brasil tem se destacado muito esse ano para essa questão do valuation muito atrativo, tá? E aí, trazendo isso para o contexto atual, o que é a eleição? A eleição pode ser um direcionador para a entrada para converter esse interesse em fluxo, especificamente, né? E aí sim a gente vê os investidores entrando. Isso pelo seguinte, quando você tem a eleição, você sabe quem é o presidente que está eleito, sabe a composição da Câmara, entende um pouco melhor como é que vai ser a dinâmica, talvez ali de algumas pautas, de algumas reformas, como o Pedro mencionou, isso vem sem uma incerteza menos, tá? Então é uma incerteza menos que a gente tem, apesar de todo o cenário macro ainda bastante desafiador, principalmente na parte fiscal. Então, assim, mesmo a gente ainda tendo um segundo turno pela frente, a gente já viu nessa primeira semana um movimento favorável nesse sentido, tá? Se a gente for olhar os 2 primeiros dias ali após a eleição, na segunda e terça-feira, foi mais ou menos uma entrada de 3,5 bi de reais na bolsa desses investidores. Então, já reflete um pouquinho esse primeiro pé na água ali que o investidor está colocando com essa pauta de eleições.
Bem legal. E, Pedro, aproveitando aqui, na última semana a gente também soltou a nossa revisão de cenário, acho que já incorporando um pouco dessa visão, né, do primeiro turno. Então, queria que você rapidamente passasse aqui um pouco quais mudanças que a gente teve e o que que afetou para a gente mudar as nossas projeções aqui para esse ano. Bom, Vitor, só antes de falar do cenário, só voltar numa coisa que o Matheus falou, só para dar um pouco mais de cor. Claro, claro. Se você pegar ali, eu falei da parte fiscal, né, que o Brasil surpreendeu positivamente, foi melhor do que os outros países na parte fiscal, mas isso teve muito a ver também com surpresa de crescimento econômico, né? Então, se você pegar as últimas revisões que aqui no banco a gente fez, normalmente a gente revisou crescimento econômico brasileiro para cima e crescimento internacional para baixo. E aí, por que eu estou falando isso justamente na sua pergunta? Porque nessa revisão de cenário, o principal destaque foi revisar crescimento internacional de novo para baixo, mais uma vez. Então, o mundo segue crescendo menos e menos do que o que a gente achava. Basicamente, você tem uma alta de juros acontecendo nos principais países do mundo, Estados Unidos, Europa, com a inflação se mostrando mais persistente do que todo mundo esperava. Então, com isso, os bancos centrais estão tendo que subir ainda mais os juros e isso vai penalizar o crescimento lá na frente. Penaliza nos Estados Unidos, de forma bem clara, o Fed levando os juros a 5%. Né? Então, se o maior banco central do mundo, a maior economia do mundo com juros de 5%, imagina no resto. Né? Na Europa, fora a questão da inflação, você ainda tem os desenvolvimentos da guerra, não só o efeito direto de uma guerra, mas o efeito indireto de crise energética, etc., e na China, coisas ligadas a gargalos setoriais, principalmente setor imobiliário, mas também no setor de serviços, com a política ainda de zero tolerância ou quase zero tolerância com a Covid. Então, o mundo, tanto Estados Unidos, Europa e China, crescendo bem menos, esse é o principal destaque da nossa revisão. Para o Brasil, a gente fez poucas mudanças, basicamente a gente revisou inflação para baixo, então uma inflação de em torno de 5%, tanto esse ano quanto no ano que vem, 5,5% esse ano, 5% no ano que vem, mas o crescimento continua 2,5% esse ano, mais meio ano que vem, a Selic continua 13,75% esse ano, 11% no ano que vem, então poucas mudanças no cenário, a gente está em compasso de espera para saber se muda o governo ou não, continua o governo ou não, se continua a política econômica, muda a política econômica, tudo isso vai influenciar. Agora, o pano de fundo é um mundo muito mais desafiador. Se você pegar, assim, foram poucas vezes na história que o Brasil conseguiu crescer mais do que o mundo. Quando a gente cresceu mais do que o mundo, se chamou milagre brasileiro, nenhum de nós estava vivo lá atrás, né? Mas, então, assim, é um mundo desafiador, seria bom ter mais um milagre brasileiro, mas isso passa por resolver o fiscal, a pauta micro que a gente comentou na outra pergunta. Claro, bem legal, Pedro. E aí, Matheus, para a gente fechar, queria passar aqui com você a atualização que a gente teve na Brasil Buy List, né? Enfim, entender um pouco o porquê desses movimentos e repassar ali os 10 nomes que a gente tem na nossa carteira recomendada. Perfeito, Vitor. Quando a gente mudou a carteira, né, a gente fez, na verdade, tanto uma mudança na semana passada, logo depois da eleição, e uma na semana antes, um pouquinho antes, tá? E todas, na verdade, foram na mesma direção da gente, dentro dos setores que a gente já estava exposto, adicionar empresas que estavam negociando a valuations atrativos, mas que a gente entende também que se beneficiariam desse cenário de um pouco mais de apetite de risco, tá? Então, a gente incluiu, antes da eleição, Cyrela no lugar de Multiplan, tá? A gente fala de Cyrela, empresa de construção, voltada ali para média e alta renda, que é uma empresa que pode se beneficiar bastante desse movimento de juros, principalmente, tá? E também está negociando a um valuation atrativo. A gente espera que a gente tenha uma simetria favorável em termos de expectativa de resultado para frente, tá? E aí, essa última mudança com 2 nomes, a gente incluiu o Sabesp e incluiu o B3 nos lugares de Energisa e BTG, tá? Acho que o Sabesp, como eu mencionei, foi uma das ações que performou muito bem. A ideia aqui é realmente que existe uma probabilidade maior da privatização da empresa, tá? E é uma empresa que está negociando a um valuation atrativo também, e uma potencial privatização poderia levar ao re-rating, que a gente chama, né? Então, a empresa negocia uma média histórica hoje, né? Ela é uma empresa ainda estatal, negocia uma média histórica de métricas de valuation, tanto EV/EBITDA, EV/RAB,
E isso pode, na verdade, a gente pode encontrar um novo patamar histórico para essa ação em termos dessas métricas, né? Então isso, obviamente, se refletiria num preço mais elevado da ação também. Obviamente é uma questão mais para o médio longo prazo, mas no curto prazo a gente pode ver já um efeito em preço, é o que a gente imagina com o desenvolvimento aí dos próximos meses, tá? A gente tirou Energisa, mas acho que nada muito para adicionar aqui. É uma empresa que a gente gosta ainda, mas sem muitos direcionadores de curto prazo, então a gente realmente preferiu incluir Sabesp aí no lugar. E no setor financeiro, como mencionei, a gente incluiu o B3, também está ali na linha de um valuation atrativo, uma empresa que não entregou resultados tão bons no primeiro semestre, mas que a gente começa a ver talvez uma melhora operacional agora no segundo trimestre, no segundo semestre, terceiro e quarto tri. E também é uma empresa que a gente, do ponto de vista técnico, né, pensando em posicionamento, né, uma ação que a gente percebe que não tem tantos investidores alocados. Então, nesse cenário de apetite de risco, até de mais movimento na bolsa, né, a gente normalmente, por volta das eleições, o volume negociado em bolsa ele tende a aumentar, e a B3 acaba sendo quase que uma proxy para alguns investidores para apostar para buscar essa melhora do cenário, tá? Então, mencionei, a gente incluiu Cyrela, B3 e Sabesp. Ainda temos na carteira, dentro de commodities, Vale e Gerdau. No setor de utilities, a gente ainda tem Eletrobras também. E olhando para o setor financeiro, a gente tem Banco do Brasil. E por último, no setor doméstico, a gente ainda tem Assaí, MRV e... Não, tá certinho. E Vivara também, desculpa. Isso. Boa. Isso, a última falhei um pouquinho Tá a memória, mas essa é a nossa carteira no Brasil Bailish. Bem legal, gente. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir aqui os principais tópicos da discussão. Queria muito agradecer novamente a presença aqui do Pedro e do Matheus no episódio de hoje. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu, Pedro. Obrigado. Até a próxima. E é isso, pessoal. Então, até a próxima e obrigado. Tchau, tchau.